Tá, então estou gravando aqui a nossa tela, tá? Acho que tem alguém querendo entrar. Tá, então estou gravando aqui a nossa tela, voltando para a apresentação. Tá? Então, eu vou reforçar aqui alguns pontos do que está lá na apresentação, no vídeo, tá? Para quem entrou um pouquinho depois, tem um vídeo já com a primeira parte postada, a segunda parte eu já gravei, não estou conseguindo postar, estou com a minha internet está bem intermitente. Se parar aqui, se travar tudo, a internet está caindo, tá? E aí, quem já quiser inclusive tirar dúvidas e perguntar qualquer coisa, ou porque viu e ficou com dúvida, já se conseguiu assistir o vídeo e ficou com dúvida, ou dúvida mesmo que a gente tem, né? Assim, às vezes só de olhar para o determinado assunto a gente já tem várias dúvidas, tem várias coisas que nós queremos perguntar, então já podem ficar à vontade. Então algo que tem que ficar bem claro, entendido pra gente, né? É que o Wi-Fi não é sinônimo de redes 802.11, tá? Então 802.11 é um padrão de rede sem fio local para redes locais, definido pelo I3E. O I3E é o Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas dos Estados Unidos, que esse instituto lá, que é dos Estados Unidos, né, assim, é tão importante que praticamente é uma associação nacional, assim, internacional, acabou virando uma associação internacional e define padrões e protocolos para o mundo inteiro. E dadas as necessidades de ter uma padronização para redes locais sem fio, ele desenvolveu o padrão 802.11. Só que o 802.11 cada fabricante, né, quando vai desenvolver, acaba implementando uma coisinha diferente ou outra para exatamente ter ali um diferencial em relação aos outros fabricantes, dizer que o equipamento dele é um pouco melhor e assim por diante. E aí isso acaba gerando problemas de interoperabilidade. Eu compro o equipamento do fabricante A, a placa de rede do fabricante A, compro o ponto de acesso do fabricante B e os dois não se comunicam, porque um implementou uma coisa um pouco diferente do outro, aí está dando problema, não funciona direito. Então, para não ter esses problemas, aí uma empresa, tá, e aí isso já é privado, uma empresa, a Wi-Fi Alliance, criou o selo Wi-Fi. E o que essa empresa faz? Ela testa e certifica os equipamentos do tipo 802.11 para dizer que eles cumprem todo um protocolo, um padrão que garante que qualquer equipamento com esse selo vai se comunicar. Então a ideia é essa, se eu for comprar um equipamento Wi-Fi e eu quero garantir, né, assim, por exemplo, eu tenho em casa, pensando no ambiente residencial, eu vou comprar um ponto de acesso aqui para casa. E aí aqui em casa eu tenho meus equipamentos, meu celular, meu computador e mais computador de minha esposa e tablet, e de vez em quando vem um parente, um amigo e vem com o celular dele, o computador. Então, se a gente pensar nesses equipamentos que eu vou estar utilizando, provavelmente são todos de um fabricante diferente, né? Então eu tenho que garantir que o meu ponto de acesso vai conseguir dar acesso a todos esses equipamentos, mesmo sendo fabricante diferente. Então o ideal é que eu compre um equipamento com selo Wi-Fi e que também todos os equipamentos que eu vou utilizar na minha rede que também tenham o selo Wi-Fi, que aí eu não dependo do fabricante, né? Com esse selo eu sei que eles vão se comunicar. Então essa é a ideia. Então quando a gente fala em redes Wi-Fi, quando aparece a plaquinha em algum lugar, aqui tem Wi-Fi, normalmente aqui tem Wi-Fi, né? Basicamente dizer, olha, aqui tem redes sem fio que podem ser utilizadas, né? No geral, a pessoa deve ter comprado ali um ponto de acesso com certificado Wi-Fi, e aí vai garantir que todo mundo vai se comunicar, né? Então esse selo, esse Wi-Fi, ele é um selo, tá? Que é para garantir interoperabilidade. E algo também que é importante de destacar, o padrão ele trata de camada física e camada de enlace, né? Essa
é a ideia do ICN 2.11. Algumas coisas, como por exemplo criptografia, aquele WPA, WEP, essas coisas, por exemplo, já são do padrão, já são do Wi-Fi, do certificado Wi-Fi, não são do ICN 2.11, né? Mas o ICN 2.11, pensando assim no principal, o que ele estabelece são protocolos aqui para rede sem fio e para o ponto de acesso que vai trabalhar até a camada de enlace, vai trabalhar a camada física e enlace. Física e enlace nas estações sem fio, física e enlace no ponto de acesso. Então aquele roteador Wi-Fi, que às vezes a gente vê por aí, né? Hoje em dia virou até, a gente nem fala mais ponto de acesso, é o roteador Wi-Fi, né? Mas não sei se alguém já foi alguma vez numa loja, por exemplo, comprar um equipamento ou passou e viu, né? Às vezes tem lá da mesma marca, do mesmo fabricante X, aí tem lá o ponto de acesso Wi-Fi, ou wireless, ou 802.11, seja qual for o termo lá, mas é o ponto de acesso, e do lado tem o roteador, né, Wi-Fi, ponto de acesso Wi-Fi, roteador Wi-Fi, e aí a gente vê que o roteador Wi-Fi é mais caro. Isso porque o ponto de acesso, ele é realmente apenas o ponto de acesso, ele apenas provê conexão para esses clientes aqui. Ele não faz roteamento, ele não implementa DHCP, ele não dá IP para os usuários, tá? Ele muitas vezes não tem firewall, esses outros recursos, tá? Ele só é o básico definido pela norma. E o roteador Wi-Fi? O roteador Wi-Fi, ele não é um equipamento que existe dentro do protocolo, nem da arquitetura 802.11, nem da arquitetura Wi-Fi. Na verdade, o roteador Wi-Fi, ele é um equipamento que são 2 em 1, né? O fabricante foi lá e para, digamos que, melhorar a vida dos usuários, encapsularam dentro de um mesmo equipamento esses dois aqui, o Access Point, né? E o roteador. Por isso ele tem um custo mais alto, por isso ele tem mais funções, porque ele faz ali o papel de dois ao mesmo tempo. Então ele tem assim, são dois equipamentos diferentes dentro da mesma caixinha. E dependendo do roteador, inclusive, né, ele tem até outros serviços, né? Então, por exemplo, tem alguns roteadores, né, que tem funções ali mais avançadas para quando na sua rede Wi-Fi você tem câmeras de segurança também monitorando e transmitindo pela rede Wi-Fi. E ele permite ali que você gerencie aquele tráfego das câmeras de segurança para que ele verifique as imagens e só transmita os dados quando tem uma mudança na imagem, ou que compacte os dados para um outro padrão de vídeo para acelerar a transmissão, para diminuir a ocupação do canal e tal. Então tem recursos ali avançados que inclusive vão além bem além até do que um roteador faz, né? Então são formas comerciais de oferecer produtos para o usuário para que ele tenha ali algo diferenciado, digamos assim, né? Tá? Então na arquitetura aqui, nas nossas aulas, a gente vai estar tratando de forma diferente. Tem o ponto de acesso e tem o roteador, eles são coisas diferentes. Por mais que eu compre o equipamento que é 2 em 1, aquele equipamento internamente ele vai estar funcionando como se fossem dois separados, tá? Então vai ter que ter uma conversão de quadros do padrão 802.11 para o 802.3 e assim por diante, tá? E atualmente nós temos o padrão mais novo, que foi lançado agora em fevereiro de 2021, que é o 802.11 AX, em que ele foca em ambientes densos, né? Então, assim, a tecnologia de redes wireless locais, né? Ela, digamos que em termos de capacidade de transmissão, ela já está até bem avançada, assim, né? Por exemplo, o padrão antes do AX, que era o AC, é um padrão que permite taxa de 800, 900 megabits por segundo, algo mais ou menos nessa faixa. Então já é uma taxa de transmissão bem alta, né? Em geral a gente não, assim, às vezes a gente quer, né, uma taxa de transmissão assim bem alta, né? Eu quero assistir um filme em 4K por vídeo stream aqui
Disney Plus, Amazon Prime, no Netflix, seja qual for lá o servidor de conteúdo de streaming. Eu quero assistir em 4K, vai precisar de uma rede com alta taxa de transmissão e pequeno atraso. Mas a gente não faz isso toda hora, né? Assim, na maior parte do tempo a gente não usa nem metade disso, né? A gente fica passando mensagem, vendo e-mail, acessa um site, enfim, não usa toda essa taxa de transmissão. Então, o novo padrão, ele aumentou um pouco mais a taxa de transmissão para 1,2 gigabit, mas o grande avanço dele é na questão de ambientes muito densos, né? Então, já deve ter acontecido com você de estar em algum lugar, ou ter ido num show, ou estava no shopping, tinha muita gente, ou estava em algum lugar que tinha muita gente, todo mundo usando ali o celular, o Wi-Fi ali local, e no final ninguém conseguia se comunicar, né? A rede ficava ruim para todo mundo, congestionava tudo. Então esse é o grande problema das redes locais sem fio atualmente, é muita gente, muitos dispositivos acessando a rede ao mesmo tempo. Então esse 2.11ax, ela vem exatamente para esses cenários. Dentro do avião tem 200 passageiros, aí a empresa de aviação permite que você use o Wi-Fi ali dentro, né? Que ela faz um link de comunicação com a torre e permite espalhar lá dentro. Então você provavelmente 200 equipamentos naquele pequeno espaço tentando acessar, naquele pequeno espaço em que um único ponto de acesso cobre todo mundo ali tentando acessar, e a rede não vai funcionar se ela não estiver apropriada para aquilo. Num estádio, cheguei no estádio, assisti um jogo, tem um Wi-Fi ali e todo mundo quer tirar selfie, filmar a parte do jogo e mandar foto para não sei quem. Então é muita gente acessando ao mesmo tempo, dentro do ônibus, dentro de uma universidade, de um prédio de escritório, em qualquer lugar que a gente for hoje em dia, a gente pensa logo, será que tem um Wi-Fi ali, né? Será que tem um Wi-Fi para utilizar? Então o novo padrão vem nesse sentido, tá? E ele é comercialmente chamado de Wi-Fi 6, né? Então olhando aqui só para esse gráfico de baixo, tá? De cima não vou comentar agora, vocês podem ver lá nas aulas. O Wi-Fi, né? Ele não tinha uma nomenclatura específica para as várias versões do 802.11. Ele acabava utilizando o próprio padrão 802.11. Então, o Wi-Fi 802.11a, o Wi-Fi 802.11g, 802.11n, AC, né? Juntava, né, o selo Wi-Fi com o nome do padrão. Então são várias versões aqui, né? E aí, para comercialmente, né, ficar mais bonito, digamos assim, né, ele está trocando. Agora está chamando de Wi-Fi 3. São as Wi-Fi de terceira geração, que são os padrões A e G do 802.11, focados lá em uma ou duas pessoas acessando aquela rede, mais troca de mensagem. Então, ambientes, cenários mais antigos no sentido do que normalmente a gente tinha há alguns anos atrás, né? A gente não tinha ali uma rede wireless com muita gente utilizando, com muitos serviços diferentes. Na verdade, era coisa bem mais básica. Aí a quarta geração são as redes 11N, onde já tem mais pessoas acessando aquela rede, já tem um acesso maior à internet em modo geral. A quinta geração é o 11AC, onde aí já tem mobilidade, muita gente trabalhando, serviços de streaming que ocupam muito o canal, né? Ocupam muito ali a taxa de transmissão. E agora o 11AX, que é inclusive aqui para fazer a propaganda, que eles inverteram um, né, para parecer o Max Wi-Fi, né? Então na verdade é 11AX Wi-Fi, é Wi-Fi de sexta geração. E aí, como a foto mostra aqui, né, o cenário caótico, digamos assim, em termos de número de pessoas, equipamentos e aplicações diferentes. É tudo que a gente vê hoje em dia podendo se comunicar, e esse cara gerenciando bem isso, né? Então, terceira, quarta, quinta geração, de acordo com os padrões, e aí fica, digamos que, semelhante ao que se tem lá em rede celular, né? Rede celular
4G, são redes celulares de quarta geração, 5G de quinta geração, rede 3G, então é a mesma ideia, né? Uma coisa, inclusive aproveitando esse assunto, uma coisa importante, quando se fala em redes celulares 5G, 4G, está falando da versão da tecnologia, quarta geração, quinta geração. Quando a gente fala em rede Wi-Fi, aí aparece a rede 2.4G, a rede 5G, vocês já devem ter provavelmente visto isso, né? Chegou em algum lugar, aí mandou buscar em redes, aí aparece lá, rede, vou chutar aqui, rede X 2.4, aí embaixo aparece também rede X 5. Então aquele 2.4G, 5G que aparece, ou só 2.4, 5, não tem nada a ver com o 5G da rede telefonia celular, tá? O 5G lá que aparece nas redes Wi-Fi o 5G é da faixa de frequência, faixa de 5 GHz de frequência, né? Então, enquanto que o 5G que aparece na rede celular é rede de quinta geração. Então são coisas diferentes. Esse 5G do Wi-Fi não tem nada a ver com o 5G lá da rede celular, tá? Inclusive no novo padrão, o AX, se usa também faixas de 6 GHz. Então daqui a um tempo vocês vão começar a ver rede X, assim, a rede shopping Tapajós, vou dar um exemplo aqui. Aí tem a rede Shopping Tapajós 2.4, rede Shopping Tapajós 5 e vai ter a rede Tapajós 6. Então são as faixas de frequências que estão sendo utilizadas. E por que elas são diferentes? Por que elas aparecem como redes diferentes? Porque dependendo do equipamento que eu tenho, ele trabalha com uma ou outra faixa de frequência, né? Ele vai enxergar uma ou outra faixa de frequência. E cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Lá no vídeo explico um pouquinho mais sobre isso, tá? Deixa eu passar um pouquinho aqui. E é uma coisa também importante reforçar aqui. Esse aqui é a tela. Eu coloquei minha placa de rede em modo de monitor e fiquei vendo as redes que estão aqui, ó, ao meu redor, né? E a gente vê lá então o nome das redes. Aí esses nomes das redes são os nomes que a pessoa escolhe para sua rede. Pode escolher qualquer coisa dentro de certos critérios ali, né? Número máximo de caracteres, tem alguns tipos de caracteres que não podem ser colocados, enfim, tem um limite ali, mas a pessoa coloca exatamente para ela poder saber qual daquelas é a rede dela. Aparece aqui o SSID, digamos que físico, na verdade o endereço físico daquela interface sem fio, que é esse que realmente os equipamentos vão utilizar para se comunicar. Então, quando o meu computador for enviar um pacote, um quadro para um ponto de acesso, ele não vai dizer envia esse aqui para o ponto de acesso chamado WCasa. Ele vai mandar para o ponto de acesso que tem esse endereço. Aí ele coloca lá esse endereço aqui, tá? Então esse nome aqui é o nome para nós humanos nos orientarmos, né? E esse aqui é o endereço que a máquina vai usar para realmente se comunicar. Aí tem aqui o nível de sinal, aquele nível de sinal que eu falei na aula passada, né, do sinal recebido, e tem os canais. Esses canais aqui, eles vão indicar faixas de frequência em que cada rede está trabalhando. O ideal é que que cada rede tivesse uma faixa de frequência diferente para não ter interferência. Mas o número de canais são limitados e a gente precisa ter acaba tendo situações onde várias redes diferentes estão no mesmo canal. E aí, por isso, quando a gente vai configurar um ponto de acesso, o ideal é primeiro a gente escanear para saber quais são as redes que tem ali, quais os canais que ela está utilizando. Às vezes os próprios pontos de acesso quando a gente está configurando, tem uma ferramenta dentro dele que já faz isso e te mostra, olha, os canais que estão sendo utilizados são esses. Aí tu pode ir lá e escolher um canal que não está sendo utilizado, ou escolher um canal que tem menos gente utilizando, ou que
os outros pontos de acesso que estão utilizando estão mais distantes, e aí o sinal fica mais baixinho aqui, né? Tá. Aqui estão algumas explicações de canal que também estão lá, tá? No vídeo. Eu estou pulando aqui algumas coisas para apenas reforçando aqui, tá? No vídeo eu explico melhor, e aí dúvidas podem ir perguntando. Mas uma outra parte que eu queria colocar aqui também para vocês é voltando sempre naqueles problemas que são típicos de rede Wi-Fi, né? Rede wireless, que envolve o desvanecimento do sinal e a questão dos terminais estarem ocultos, né? Então eu tenho um ponto de acesso, esse ponto de acesso está provendo, né? Então internet aqui, a rede wireless para o H1 e para o H2, são meus dois hospedeiros. Os dois hospedeiros eles estão aqui na área de cobertura do ponto de acesso, certo? E, obviamente, esse cara ele consegue transmitir para o ponto de acesso, que é a área de cobertura dele, né? Assim, a região em que até onde ele consegue enviar sinal, até onde o sinal dele é suficiente para que alguém escute, assim, né? E para H2 está aqui a área de cobertura dele. Então o H1, quando ele vai transmitir para H2, obviamente o H2 consegue escutá-lo, mas desculpa, quando ele vai transmitir para o AP, né? Obviamente o AP consegue escutá-lo e depois vocês conseguem se comunicar, mas o H2 que está distante não consegue escutar o que o H1 está transmitindo, e vice-versa. O H2 envia um sinal para o ponto de acesso, só que como ele está distante do H1, o H1 não escuta. Então o protocolo, provavelmente vocês estudaram lá em rede Zoom de Ethernet, que é aquele do CSMA-CD, que escuta o canal, depois de escutar o canal, verifica se ele está livre, se estiver livre transmite, se não estiver livre espera um tempo aleatório. Então aquele escuta o canal e transmite, ele assume que ninguém vai transmitir, mas obviamente pode acontecer de alguém transmitir, né? Assim, eu escutei e vou transmitir. Antes de eu começar a transmitir, alguém escutou e viu que estava livre e também vai transmitir. Então é exatamente aquele mesmo problema de quem já fez sistemas operacionais, aquele problema lá de disputa por recursos, né? Então aí vai acontecer, lá em sistemas operacionais a gente ia dizer que vai acontecer o deadlock ali, né? Aqui vai acontecer que vai dar colisão. Os dois vão transmitir e o ponto de acesso não vai, no final, entender nada, porque tem dois caras usando o canal ao mesmo tempo. Só que o H1, ele vai tentar, se a gente for pensar naquele protocolo lá de Ethernet, como é que é? Escuta, está livre, transmite e fica escutando o que está transmitindo para saber se está tendo colisão, né? Então é o CD lá, o de Collision Detect, então detecta a colisão. Nesse caso não tem como ele detectar se houve colisão, porque a colisão ela está ocorrendo aqui no ponto de acesso, quando o H2 também transmite ao mesmo tempo que o H1. Então mesmo que ele escute, que ele consiga escutar, o sinal do H2 não vai chegar até ele, então não tem como ele saber que houve colisão. A mesma coisa o H2, não tem como saber que houve colisão se o H1 está oculto para ele. Então por isso o protocolo aqui na camada de acesso ao meio para o ECN 2.11, ele é do tipo CA, que ele evita a colisão, né? Ele não quer detectar se houve colisão, ele evita a colisão. Aí evitar a colisão envolve um algoritmo assim, um pouco mais complexo do que detectar a colisão, e vai gastar ali um pouquinho mais de tempo, vai gastar um pouco mais de recurso, mas para esse tipo de rede é o que vai resolver o problema. Então, todos que estiver trabalhando com rede, né, de modo geral, para cada cenário existem problemas específicos e existem soluções, então, para aquele problema. Então, qual é o melhor? CSMA CD ou CSMA CA? Depende do cenário, depende ali da realidade, né? Então, existem versões. O CSMA-CA, ele é o que é utilizado mais no início das redes
802.11, tá? Hoje ele já não é mais utilizado, utiliza o FDMA, que ele é uma técnica de compartilhamento de canal, né, de acesso ao meio, mais próxima do CDMA que a gente viu, aquele do divisão por código, né? Não é a mesma coisa, tá? Ele na verdade é bem diferente, mas ele dá a mesma estratégia de que todo mundo transmite ao mesmo tempo, só que o sinal de cada um vai estar relacionado com algo que permite que lá do outro lado o receptor consiga separar o que veio do A, do B, do C, tá? Que no caso ele usa frequências ortogonais, né? Então lá no CDMA ele usa códigos ortogonais, né? No FDM que usa frequências ortogonais, né? E aí ele consegue resolver, tá? Mas a gente não vai entrar no estudo de FDM, ele já é mais como dizer assim, já é uma técnica mais para a camada que envolve muito conhecimento da camada física de processamento de sinal, essa é a ideia, tá? Ele envolve muito técnica de processamento de sinal. Então, para a gente, o que precisa entender é muito mais o problema e como o CSMA resolve ele, para a gente poder entender as implementações, como as coisas estão estruturadas, né? E lá no vídeo então eu explico sobre o algoritmo, como ocorre todo esse esquema de reserva, garantir que os terminais ocultos realmente não vão interferir. Só para finalizar aqui essa parte, além disso, o nosso quadro 802.11, então vocês devem lembrar lá do quadro 802.3, devem lembrar que pelo menos viram, né, que cada camada, né, de rede, cada camada de rede ele tem uma função diferente e a mensagem ela vai sendo encapsulada, né? Então eu tenho lá na aplicação, na origem, eu tenho o que eu quero transmitir, a minha mensagem. Aí eu passo essa mensagem aqui, vai incluir já códigos de formação do lado do HTTP para dizer se ele quer um GET, para dar um cabeçalho, né? Eu incluí cabeçalho, não está representado aqui, então tem a mensagem que a aplicação vai enviar, a camada de transporte pega aquela mensagem, coloca um cabeçalho, passa para a camada de rede que adiciona mais outro cabeçalho, então cada cabeçalho que vai entrando aqui está relacionado a aquela camada, né? E aí lá no Ethernet 2.3 tinha então o quadro 2.3, o cabeçalho e a parte de dados. Tudo que não é do cabeçalho dele é dados para ele. Então ele não trata isso aqui, não trata a mensagem, nem trata os cabeçalhos das camadas superiores. Mesma coisa, na camada de rede, o cabeçalho dele é esse. O cabeçalho da camada de transporte e os dados em si, ele não trata, né? Chega aqui para ele, em rede, isso tudo aqui é dados. Da mesma forma vai. Então, aqui no quadro SN2.11, a gente tem a parte de dados, chamada aqui de carga útil, e tem a parte do controle da rede, tem uma parte específica de controle de quadros. Então, aquele quadro está sendo transmitido, qual é a versão do protocolo, tipo, se ele tem mais fragmentos dele, ou seja, se aquele quadro ele completa a informação, se ele tem que ser juntado com outro, se ele foi transmitido e teve erro e está sendo retransmitido, a criptografia que está sendo utilizada, e várias coisas diferentes, né? E assim como também tem várias dessas coisas lá no quadro 802.3, a mudança principal aqui, nesse quadro, é a parte de endereçamento. Nós temos 4 campos de endereçamento. E aí, eu vou transmitir um quadro de um equipamento para o outro, né? Aqui do meu H1 para o ponto de acesso ou do ponto de acesso para H1. Porque eu tenho 4 espaços de endereço. A gente tem que lembrar que esse ponto de acesso ele é só, digamos assim, um equipamento para permitir que
esse cara aqui que está na rede Wi-Fi se comunique com o outro elemento que é lá o roteador, né? Então é esse cara aqui que vai pegar. Aqui eu vou estar enviando pacotes de dados, eu vou estar enviando mensagens que vieram lá da camada de aplicação. E aí tem todas as camadas, tem IP, tem dizendo qual é o protocolo de transporte, TCP, UDP, e assim vai. Isso tudo não vai ser lido aqui no ponto de acesso. O IP, por exemplo, que vai no que vai sair aqui do H1, não vai ser lido aqui no ponto de acesso. Quem vai ler isso é o roteador. Então, quando eu envio, eu tenho que dizer, não simplesmente, olha, esse quadro que eu estou enviando vai para esse ponto de acesso, mas eu também tenho que dizer, olha, esse quadro que eu estou enviando vai lá para o roteador, e aí passa o endereço do roteador. Da mesma forma, quando vem um pacote para cá, esse pacote tem que vir com a informação de quem é o elemento que vai receber aquela informação. Então, na transmissão, eu preciso ter endereço de origem. Se eu estiver transmitindo do H1 para R1, endereço de origem, endereço de destino no quadro que vai estar passando aqui, e além de dizer que é o endereço que vai receber na rede wireless, eu tenho que dizer quem é o cara que vai receber lá na frente, quem é o roteador que vai receber. Então, por isso eu uso 3. Na volta, a mesma coisa, eu vou enviar para cá aquele quadro que vai, tem que saber que, olha, sai do R1, vai até o AP, mas eu preciso saber também que ele tem que chegar até o H1, então eu preciso de 3. Isso nas redes de infraestrutura. Rede do tipo ad hoc, aí esses endereços são combinados de uma outra forma, e é por isso que tem o endereço 4, tá? E inclusive a nossa tarefa dessa semana, e era aqui que eu queria chegar, tá? A nossa tarefa dessa semana é estudar, pesquisar sobre quadros 802.11. Então, na semana passada, a tarefa foi aquela de tentar instalar o NES, tentar rodar aquele exemplo lá do Hello Simulator, né? Eu vou já conversar com vocês, saber se fizeram, se conseguiram fazer, e inclusive combinar com vocês como é que vai ser a continuação daquela atividade, como a gente vai avaliar aquela atividade específica, né? Mas já passando a atividade dessa semana, né? Então depois que vocês assistirem essa parte do quadro 2.11, ela vai estar na segunda parte do vídeo que eu postar. Então já tem o vídeo parte 1 para colocar o vídeo parte 2. E aí explico então sobre o quadro, eu dei um pequeno resumo aí sobre o que vai estar lá no vídeo. A tarefa vai ser continuar o estudo do quadro, certo? Então quais são esses outros elementos? Além de endereço, tem controle. Então o que exatamente é cada campo desse, para que serve, a duração, controle de sequência, CRC. Alguns vocês já devem lembrar ou já devem ter visto como CRC, porque tem praticamente todos os quadros de qualquer tecnologia, e outros vão ser específicos. E então estudar, descrever o que são esses outros campos do quadro, além do endereço, e apresentar 2 exemplos de utilização desses campos. Então, para um exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, eu expliquei rapidamente aqui porque precisa de pelo menos 3 campos. Então, na rede infraestruturada, eu preciso de pelo menos 3 campos de endereço. Na rede ad hoc, eu preciso de 4 campos, né? Então, se a rede for ad hoc, eu vou usar também o endereço 4. E aí, como vai ser combinado? Aqueles 4 endereços para poder fazer a transmissão de quadros numa rede ad hoc. Então, isso é uma aplicação desses campos. Outra aplicação pode ser a questão de eu tenho uma mensagem muito grande para enviar, eu vou dividir em vários quadros e tem que controlar aquele envio, tem que controlar para saber se tem quadros repetidos chegando, tá? Tem outras ali, tem outros campos que eles não estão ali simplesmente porque alguém achou certo que era interessante colocar, né? A versão do protocolo. Por que eu vou colocar a versão do protocolo? Só para quem pegar o quadro
saber qual é a versão do protocolo. Não, tem uma explicação. Isso é utilizado. Tá? Algumas coisas são bem diretas, bem simples, e outras são mais específicas. Então, por exemplo, desse quadro aqui, uma pergunta que pode ficar para vocês pesquisarem, para talvez usar como exemplo, desse quadro que está aqui, dessa informação que está aqui, o que é utilizado, por exemplo, lá aqui, no algoritmo do controle de acesso ao meio. Né? Tem coisa ali naquele quadro que vai influenciar aqui. O que dali vai estar influenciando aqui. Né? Então vocês podem estar fazendo essa ligação, tá? Então essa é a atividade da semana. Aí para essa atividade, eu vou abrir lá no Cigar um espaço, e aí é para vocês postarem mesmo um documento de texto onde vocês vão apresentar ali os demais campos, né? Listar os demais campos, qual é a função de cada um, e depois colocar aplicação 1, o campo X pode ser utilizado para isso e para aquilo, dessa forma. Aplicação 2, o campo Y pode ser usado para isso, para aquilo, para aquela e outra forma, tá? Um texto mesmo que vocês vão escrever no qualquer editor de texto. Tem muito material na internet sobre o quadro 802.11, sobre mais coisas específicas sobre o 802.11. Então, por exemplo, no vídeo não abordo sobre questão de segurança da rede, questão WPA, web, essas coisas a gente não aborda, não está dentro do escopo da disciplina, tá? Então eu comento lá muito rápido. Mas se alguém quiser, a partir do quadro, especificar alguma coisa, pode. Vocês podem, por exemplo, pesquisar se o 802.11 AX, que é o mais novo, se mudou alguma coisa relacionada a esse quadro, se tem campos diferentes. Tá? Então esse aqui é o quadro básico lá do B e do G. Se não me engano, o livro, eu estou usando como referência o livro do Kurose, né? Então lá na época do Kurose, desse livro, o padrão que ele utilizou para escrever foi o B e o G, 802.11 B e G. Então esse quadro é focado nesse padrão. Os novos talvez tenham mudado alguma coisa, vocês podem também estar pesquisando, inclusive falando de coisas específicas do novo padrão, tá? Então assim, é bem aberto mesmo para que vocês estudem, pesquisem, leiam um pouco sobre o assunto. Não sei se alguém já tinha lido, estudado sobre o novo padrão 802.11 AX ou Wi-Fi 6, tá? Então podem estar se atualizando nesse sentido, tá? Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Ainda estão me escutando aí? A minha internet caiu e eu já não... Ainda estão aí, né? Professor? Sim. Uhum. O senhor vai ter que executar teste também no MS-teste? Para executar teste do Wi-Fi, tá falando? Isso. Não, ainda não precisa fazer, ainda não vou passar essa tarefa. Vocês vão fazer, mas mais um pouquinho pra frente, ainda não é essa semana. Mas assim, se quiserem já pesquisar, eu instalei, olhei o NS, rodei o exemplo, não tive muito problema, gostei, quero continuar já, avançar, rodar mais alguma coisa, podem avançar, né? Se a gente vai trabalhar com redes 102.11, redes celulares e rede móvel. Então, dentro desses temas, né, vocês podem estar procurando exemplos, estudando, rodando, vai ser um bom conhecimento também. Nada vai ser desperdiçado, tá? Eu vou trabalho para instalar aquilo lá. Dá um trabalho, né? Mas depois é bom que... Uhum. Tá. A gente já fala da NS. Agora só terminar aqui. Sobre, então, essa parte, alguém tem alguma coisa específica para perguntar, tirar dúvida? Alguém já conseguiu assistir o vídeo, tem dúvida? Ou quer colocar mais alguma coisa? Podem ficar... Entenderam a tarefa aqui também? Fala aí. Tá, beleza. Então... Oi? Acho que tem alguém falando, mas tá muito baixo. Oi, tá vendo? Opa, tô assim, agora tô.
Tá, bate aqui. É isso mesmo que eu ia falar, eu fiquei confuso quanto à atividade, essa atividade agora. Se eu poderia explicar de novamente e se pudesse gravar essa parte, caso a gente tenha dúvida novamente. Tá, eu tô gravando. Inclusive eu tô devendo. Até eu gravei nosso horário 5 da semana passada, não postei, né? Vou postar esse. Vou postar os dois juntos, tá? Eu tô gravando aqui. A atividade. Então aqui. Lá no vídeo, e aqui rapidamente, né? Eu falei do quadro SN 2.11. Então esse quadro. Ele é o que eu. Lá no Wi-Fi, né? Aqui, então se a gente pegar aqui o link 2.11, ele vai daqui digamos que eu estou transmitindo do H1 para R1, ele vai do H1 para o AP e do AP para H1, então aqui é wireless. Então esses dois, quando vão se comunicar, eles usam o padrão SN 2.11, pode ser ou não certificado pelo Wi-Fi. Os bits que ele vai transmitir vão estar ali organizados conforme esse quadro aqui, esse é 2.11. Quando a mensagem chega para cá, para o outro lado, aí já padrão Ethernet, aí muda o quadro, muda para aquele quadro esse 2.11. Então os bits aqui vão ser transmitidos, organizados de uma outra forma, que é o quadro lá do 802.3, que é o Ethernet, admitindo que aqui seja Ethernet, né? Tá, então em cada tecnologia de transmissão eu tenho ali um quadro diferente. Aqui na nossa aula, no vídeo e aqui rapidamente, eu falei rapidamente dos campos de endereçamento. Então o 802.11 ele usa ele tem até 4 campos para endereçamento. Mas além desses campos de endereçamento, ele tem outros campos, controle de sequência, CRC, WEP, reservado, mais fragmento, então ele tem vários outros campos. A ideia é que é que a gente não fique aqui mais meia hora eu falando controle de quadro é isso, isso, aquilo, a duração é para isso, aquilo. Na verdade a ideia dessa atividade é que vocês agora pesquisem mesmo, que procurem. O livro tem além do que está aqui, tem mais assunto falando sobre cada um dos campos. Na internet tem muito assunto sobre esses campos. Então a ideia é que vocês pesquisem sobre esses campos e façam um pequeno relatório, né? Não digo nem um relatório, coloquem num documento de texto o que é. Então, olha, o controle de quadro, né? Que é dividido, aqui é o zoom dele, né? Então essa caixinha aqui, na verdade, é isso aqui tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essas 11 caixinhas entram aqui, né? Pra cá. Aí não cabia tudo numa linha e eu, curioso, representei mais dessa forma. Então esses 11 primeiros aqui, o que é cada um deles? Versão de protocolo. Alguns o nome ele já é quase que suficiente, né? Então versão do protocolo, para dizer se é o 802.11 A, B, G, AC, N, AX, tem o Y, tem o P, tem vários, né? Para dizer o tipo, para dizer o subtipo, assim vai. Então a tarefa é vocês colocarem cada um deles, o que é cada um deles, pesquisarem e colocarem o que é cada um deles. Além disso, né? Então esse é o ponto 1. Ponto 2 é alguma aplicação, algum exemplo de quando o protocolo usa esses campos, né? Então eu expliquei para vocês rapidamente aqui, lá no vídeo está um pouco mais bem explicado, né? Esses três aqui, endereço 1, endereço 2 e endereço 3, eles são utilizados numa rede de infraestrutura. Aí na rede de infraestrutura, quando vai transmitir, né, do hospedeiro sem fio lá para o roteador e vice-versa. Então preciso ter 3, e aí se vai transmitir do H1 para o R1, o endereço 1 recebe o endereço de tal equipamento, o endereço 2 recebe o endereço do outro equipamento, do 3 recebe não sei o que. Se é a volta, é o contrário, é assim. Então, é uma aplicação quando esses campos aqui são utilizados. E eu quero que vocês façam a mesma coisa, só que usando outros campos. Então, por exemplo, o app, quando ele é utilizado o app?
Aí acho que até pelo nome alguns já devem ter ideia, né? Vai ser utilizado ali na autenticação dos usuários. Aí descreve ali, olha. Então, no momento, funciona mais ou menos assim. Lógico, não precisam descrever todo o algoritmo, fazer páginas e páginas detalhando tudo. Não, a ideia é de uma forma, como está sendo apresentado aqui, em poucos parágrafos, poucas linhas, em poucos parágrafos, apresentar uma aplicação em que usa esses campos, um desses campos ou alguns desses campos, tá? Então, por exemplo, aqui no protocolo de acesso ao meio, aquele quadro tem algumas informações que vão ajudar a organizar isso aqui. Então, depois que vocês estudarem essa parte, vocês tiram o vídeo e estudarem essa parte, vocês podem estar procurando quais daqueles campos ou o conjunto todo dele é importante para poder trabalhar aqui definir algo aqui dentro do controle de acesso ao meio. Aqui esse quadro específico, o padrão BG. No padrão AX, o Wi-Fi 6, o mais novo que eu comentei com vocês no início, eu não tenho certeza, mas acredito que mudou um pouquinho em relação a esse quadro. Talvez tenham alguns campos diferentes. Então aí vocês podem estar falando desse outro campo, esse campo diferente. Olha, além desses aqui, que está aqui do livro, da tarefa lá, tem para a versão AX, tem mais esses outros campos. Esses outros campos são utilizados para poder gerenciar o número de usuários conectados, porque a rede é densa e tal. Então, assim, basicamente dar não simplesmente relatar, né? O app é um campo que vem com dados que significam X. É tentar entender mesmo por que é importante ter esses campos, como utiliza esses campos, né? Ficou mais claro a ideia da tarefa? Entenderam? Ainda tem... Falem, podem falar, à vontade. Tá, legal. E aí, dúvidas? Me procurem, podem mandar e-mail, tá? Que eu respondo. Se comecei a fazer aqui, não entendi, estou travando. A gente marca, eu explico de novo, tento passar por e-mail, senão a gente marca para entrar no Meet, eu explico de novo sem problema nenhum, tá? Tá. Uma outra coisa importante, assim, eu tento, né, passar para vocês sempre a importância do estudo dessas tecnologias, que não é estudar só por estudar, só para dizer, estudei esse 2.11 porque é importante, é o que tem em todo canto, e eu sei como ele funciona e ponto final, é só para eu saber como ele funciona. Na verdade, esses conhecimentos todos, eles, na vida profissional de vocês, eles podem, em muitas situações, ser utilizados, ou em muitas situações, para desenvolver a atividade, vai necessitar que vocês tenham esse conhecimento, para poder realmente entender o que está acontecendo ali e desenvolver, né, a solução. Um exemplo, tá? Só para dar um exemplo aqui, nas redes, né, sem fio, uma das grandes áreas assim, de trabalho, de pesquisa e de desenvolvimento é na parte de segurança, né? Então todo mundo quer ter uma rede sem fio para dar acesso fácil para quem quiser, mas ao mesmo tempo todo mundo quer a segurança máxima, quer garantia de que ninguém sem autorização minha vai conseguir se conectar. Muito menos vai conseguir quebrar a chave da criptografia e se conectar e roubar os dados da minha rede e assim por diante, né? Então, lógico, esse conhecimento todo aqui, as coisas que estamos estudando, podem ser utilizadas para o mal, digamos assim, né? Podem ser utilizadas de forma ilícita. A pessoa que quer roubar os dados, entendendo isso tudo, vai
montar uma estratégia de como vai roubar esses dados, como vai invadir a rede, montar esses dados. E do outro lado, né, do lado dos bonzinhos, digamos assim, né, vai ter a pessoa ali que vai estar preocupada em não deixar isso acontecer, que vai estar trabalhando na parte de segurança e tanto para desenvolver novas metodologias de segurança. Ele vai precisar ter esse conhecimento, quanto para, inclusive, fazer o básico, que é testar, né? Então, eu montei aqui minha rede, eu peguei e botei firewall, botei isso, aquilo, encriptei com chaves WPA2, não sei o que e tal. Fiz todo, né, aquele negócio aí. Eu nem me meto a falar muito de segurança de rede, porque eu realmente não sou dessa área. Conseguiu montar ali o cenário mais robusto, digamos assim, possível. Depois de montar esse cenário, aí não vai simplesmente acreditar que é suficiente. Assim, uma parte da tarefa da segurança é ficar constantemente testando se realmente aquilo tá funcionando bem, né? Então a pessoa vai ficar ali constantemente ela mesma tentando invadir a rede dela para ver se acha uma falha. E aí como é que ela vai invadir a rede dela? Exatamente com esses conhecimentos de segurança. Um exemplo aqui, eu tinha planejado para mostrar para vocês rodando, depois eu percebi que não ia funcionar, porque para eu rodar eu vou ter que derrubar a minha própria rede, aí a aula ia cair, né? Então você foi uma falha de planejamento minha, né? Assim, então o Linux, por exemplo, assim, vocês não estão enxergando a tela aqui do navegador, né? Deixa eu mudar aqui. Vou logo a tela inteira aqui. Estão enxergando já? Acho que estão, né? Se não estiverem enxergando a tela aqui que eu estou compartilhando, gritem aí, tá? Então, o Linux, por exemplo, ele dá várias ferramentas que parecem que, às vezes a gente até confunde, mas tem ferramenta no Linux para craquear a rede. Na verdade, não é para craquear uma rede, para quebrar uma rede. É para eu testar a minha rede. Ele me dá ferramentas para eu fazer teste, que são ferramentas semelhantes a que quem tiver mal intencionado vai utilizar. E eu uso essa ferramenta exatamente para testar a minha rede. Então, um exemplo que ele dá aqui nesse site por exemplo, eu peguei meu ponto de acesso, isso inclusive não está lá no vídeo, não falei disso, tá? E coloquei ele em modo oculto. Então, modo oculto é uma forma de eu me proteger, no sentido de que só vai se comunicar, né? Só vai se conectar ao meu ponto de acesso, vai se associar quem conhece aquele ponto de acesso, quem sabe que aquela rede existe. Essa é a ideia. Então, se eu for aqui, né, mandar selecionar as redes que eu tenho, eu enxergo aqui várias redes, a minha aqui da minha casa e várias redes dos vizinhos, né? Então eu poderia facilmente escolher uma aqui, assim, facilmente não, mas já é digamos que uma porta de entrada, eu conhecer as redes que estão ao meu alcance para eu tentar invadi-las. Então uma das formas é ocultar, é fazer com que essa rede não apareça quando as pessoas mandarem buscar a rede. A rede só vai... A rede não... Opa, o que eu fiz aqui? Ainda estão aí, né? Não derrubei a rede não, né? Tá. Então uma das formas é ocultar, não vai aparecer ali. E aí quando alguém chegar na minha casa e pedir eu gosto de usar Wi-Fi, né? Aí eu vou e digo, olha, tem a minha Wi-Fi, o SSID dele é tanto e a senha é esse outro aqui. E aí a pessoa coloca lá e consegue se conectar, mesmo ela não enxergando a rede, né? Porque aquela rede está oculta. Então é uma forma de proteção, né? Mas eu posso tentar, por exemplo, quem conhece
Isso, né? Então as redes tem a questão da associação, o ponto, a estação móvel tem que se associar no ponto de acesso, eles precisam trocar quadros de sinalização, então tem várias coisas que estão lá no vídeo, depois vocês vão entender melhor. Com o que se conhece do que está lá no vídeo explicando para vocês, a pessoa sabe. Então eu não estou enxergando aqui as redes ocultas, mas eu sei que podem ter redes ocultas e eu sei que essas redes ocultas elas estão trocando quadros de sinalização. Eu sei que um usuário, para se conectar no ponto de acesso, por mais que ele esteja, o ponto de acesso esteja oculto, aquele usuário vai mandar um quadro de sinalização pedindo para se conectar naquele ponto de acesso. Só que ele só vai enviar aquilo porque ele conhece o ponto de acesso. Então, o que eu posso fazer para tentar descobrir esses roteadores ocultos? Eu posso derrubar, de alguma forma derrubar a conexão de todo mundo para forçar que as pessoas que estão conectadas em pontos de acesso oculto se conectem neles novamente. E aí, quando eles forem se conectar, aquilo vai ficar visível para mim. Então essa é uma das formas que as pessoas usam para descobrir pontos de acesso oculto. E aí, lógico, quem está do lado da segurança vai exatamente explorar essas ferramentas para evitar isso, para testar, ver se isso está acontecendo ou não. Então aqui ele mostra exatamente como fazer esse teste, como é que tu pode testar se o teu ponto de acesso oculto vai ou não vai se revelar para os outros, né? E aí basicamente tem algumas ferramentas que você pode instalar lá no sudo. Esse Aircrack NG é um pacote de ferramentas onde o que vai ser feito você vai monitorar a sua rede, aí vai aparecer exatamente o que eu coloquei aqui no deixa eu voltar aqui. Vai aparecer esse aqui, só que eu não mostrei tudo, aqui eu estou pegando só uma parte. Aqui no que está aparecendo aqui na tela, está aparecendo ali os pontos de acesso e os canais que eles estão. Os ocultos não vão aparecer, né? Assim, na verdade, não é que eles não vão aparecer, eles vão aparecer aqui, mas só que eu não vou conseguir enxergar qual é o nome da rede, não vou enxergar informações específicas do MAC dele, então não vou ter as informações mais básicas para eu tentar invadir aquela rede. E na parte de baixo vai aparecer, aliás, desculpa, estou até confundindo, aí não vai aparecer aqui, na verdade nem vai aparecer nada aqui, a rede está oculta, mas na parte de baixo vai aparecer os equipamentos que estão conectados em rede e em que rede eles estão conectados. Então o equipamento que está conectado numa rede oculta, ele vai aparecer e vai do lado, a gente vai perceber que está oculta a rede, porque não vai enxergar a informação em que ele está conectado. Ele está conectado em alguém, ele está transmitindo dados, mas não aparece em que ele está conectado. Então ele está conectado num ponto de acesso oculto, porque os equipamentos eles precisam estar conectados em um ponto de acesso. Então já vem a primeira questão relacionada a entender o que a gente está estudando. Aí a partir disso, que fez esse monitoramento, aí a pessoa pode pegar informações mais específicas sobre aquela rede e forçar que aquele cliente caia, né? Então esse aqui é um comando para forçar que um determinado cliente está conectado, ele se desconecte. Aí ele vai cair, né? Depois que ele cair, ele vai tentar se conectar de novo na rede. Quando ele tentar se conectar de novo na rede, ele vai precisar trocar dados de sinalização com o ponto de acesso para o ponto de acesso, para ele se conectar no ponto de acesso, né? Ele vai precisar trocar dados. E aí nesse momento, obrigatoriamente, o SSID daquela rede vai aparecer, o nome daquela rede, as informações daquela rede que está oculta vão aparecer, né? E aí a rede fica revelada a todos, né, que estão ali monitorando.
Então, essa é uma forma assim bem, como dizer, bem até simples, né, de descobrir dados que não deveria, né. Aqui, perceba que a gente não está falando de invadir a rede, exatamente. Está falando de proteger a rede oculta para que ela fique oculta, para que ninguém nem comece a tentar invadi-la. Então essa é uma forma de tentar fazer a rede ficar visível. E aí, esse passo a passo, né, desenvolver isso, assim, de vou testar isso, vou testar aquilo, vou forçar que o cliente caia e tudo mais, para depois eu ver. Isso a gente só consegue montar se a gente souber esses protocolos, a forma que a rede funciona. Se eu trabalho com segurança, eu só vou conseguir testar minha rede e me proteger de coisas desse tipo se eu souber exatamente como a minha rede está funcionando. E essas coisas, senão as pessoas vão invadir, eu não vou ter nem ideia do que. Eu vou pegar, vou levantar um firewall, vou levantar um não sei o que, vou colocar VPN, vou encher de serviços de proteção na minha rede. Ela vai sofrer uma invasão e eu não vou ter a mínima ideia de por que ela sofreu invasão, por onde começou a invasão, todos os serviços lá, o firewall e mais os outros serviços, todos vamos gerar vários logs e eu não vou nem ter ideia de como olhar para aquele log e tentar perceber onde ocorreu a invasão, porque eu não conheço o básico, que é como a minha arquitetura funciona, né? Então esses conhecimentos que a gente está estudando agora tem muita aplicação e vai depender do que exatamente eu vou trabalhar. Se vou trabalhar com segurança, a questão lá dos terminais ocultos e interferências, isso é importante quando a gente vai para um cenário, planejar a rede, pensar nas várias redes que estão ali, no que eu posso ter de equipamento oculto. Assim, perceba que o equipamento oculto, né? Figurinha aqui, o meu equipamento oculto, ele não necessariamente está na mesma rede, conectado ao mesmo ponto de acesso. Esse H2 aqui, ele pode não estar conectado nesse ponto de acesso, ele pode estar conectado no outro ponto de acesso para cá. Ele é a rede do meu vizinho, ele está conectado em outro ponto de acesso, não tem nada a ver com esse aqui. Mas na hora que configuraram, colocaram no mesmo canal e devido ali a localização, o sinal dele interfere no meu ponto de acesso. Então não é simplesmente eu pegar e entrar no sistema de gerenciamento do meu ponto de acesso e ver quantos estão conectados e tentar estimar ali se tem alguém oculto ou não. Porque tem elementos, tem outros equipamentos que nem estão na minha rede que estão interferindo nela também. Então eu tenho que, na verdade, escanear todo o meu canal, checar, fazer um levantamento semelhante àquele que eu estava mostrando agora há pouco. Levantamento desse, né? Quais são todas as redes que estão aqui, quais são os canais que eles estão trabalhando, para eu entender se há real potencial de ter muitos terminais ocultos ali ou não, né? Tá, então essa é a parte que eu queria que vocês sempre entendessem, que quem está estudando é visando que quem for para a área de redes vai usar esses conhecimentos lá na frente para desenvolver uma atividade, né? De repente alguém que passe como perito da Polícia Federal, e aí vai trabalhar muito nesse nível de olhar as camadas, os protocolos, pegar os logs dos equipamentos e checar se houve invasão ou se não houve, né? E tá. Partindo lá para o NS agora. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Ainda estão aí? Alguém dá um marque aí só para eu saber que ainda estão me escutando. Tá. Alguém levantou a mão aqui, foi Allen. Baixou a mão. Era só para dizer que estava escutando, beleza. Tá. Deixa eu tirar aqui a tela de volta, né?
sim, sobre o NS, conseguiram instalar? Já teve, sei que alguns me passaram e-mail e depois conseguiram instalar. Acho que alguém agora falou que conseguiu, deu trabalho e conseguiu. Os outros conseguiram, alguém ainda está com muito problema, muita dificuldade. Alguém acha que não vai ter como instalar, rodar o NS? Se alguém tiver nessa essa situação de que acha que está muito complicado, seja por qual for o motivo, né? Às vezes, seja por qual for o motivo, pode, se não quiser falar também durante as aulas, pode depois passar e-mail, tá? Só quanto antes, como falei primeiro aula, quanto antes melhor. Que aí a gente se organiza para ver viabilizar de alguma forma, tá? Para quem ainda não conseguiu instalar o NS, lá no YouTube, no canal, não sei se viram, deixa eu abrir bem aqui rapidinho, eu compartilho a tela com vocês. Peraí que a internet, não sei se você ainda está me escutando bem, mas não estou conseguindo nem abrir o YouTube, mas... Rapidinho, só... Deixa eu compartilhar aqui de volta a tela. Tá, teve um colega que botou um link aqui de um tutorial que ele seguiu, conseguiu instalar. Qual versão estão instalando? A versão do Linux ou do NS? Tá perguntando. Do NS é para testar o 3, tá? A mais nova é a 3.32, mas a 3.30 também alguns tutoriais apresentam e podem utilizar. Assim, da versão 3, não precisa ser a mais nova, a 3.32. Opa. Eu estava tentando botar aqui, tem uma nova versão 3.33, acho que eu preciso estar dando errado, deve estar instável ainda, não sei. Tá, ela deve ser a... 3.32, talvez, pode deixar. Deixa eu ver qual foi a versão que eu instalei aqui. Eu acho que foi a 2.32 também. Eu tava tentar essa então, porque não sei se o meu acho que lançou recente, não sei, em janeiro agora, a ponto 33. Eu tava tentando falar ela. Entendi. O meu professor de instalação pelo Bake lá, no final, quando eu fazia, era o carregamento dos arquivos, eu dava um erro lá. Que ele ficava travado, né, o NS, na hora de dar build no NS, lá tá travado, aí só foi eu fechar o terminal e depois abrir de novo lá, basta, lá, deu certo. Como se tivesse instalado mesmo. E instalou, na verdade. Tá, entendi. Tiveram alguns que me passaram que não tava, que botavam para rodar e ficava lá rodando infinitamente, voltava no outro dia e não tinha terminado de rodar. Isso pode... Nesse caso, era só fechar o terminal, né? Aí abrir de novo, porque já estaria instalado mesmo, não ia aparecer lá o negócio. Ah, tá. Foi assim que eu fiz. Ah, tá, beleza. Assim, ele tem várias formas, né? Lá no próprio site ele mostra várias formas de instalar, usando o Bake, usando o WAF, até o download, pode usar o wget, pode usar o Git, pode usar o Bake. Aí eu gravei um vídeo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, não um vídeo só pra vocês depois olharem quem ainda tiver com dificuldade. Tá. Então aqui são os vídeos que já estão enxergando aí a tela do YouTube. Esses são os vídeos que estão lá no canal, né? Então tem a playlist. Eu estou colocando na playlist as videoaulas. Mas fora da playlist tem um vídeo que eu gravei em NS. Deixa eu clicar aqui. Opa. Um vídeo que eu gravei que é instalando o NS. E eu tento colocar de uma forma bem para quem inclusive
ainda está iniciando também no Linux, tá? Tá, aqui não vou rodar o vídeo não, é só para vocês verem que tá lá. Então, instalação da NS3, então a explicação básica da instalação da NS3. Aí tem um passo a passo do que eu fiz, tá? Então vou mostrando lá o site, vou mostrando os comandos que eu estou fazendo no terminal. Eu vou tentando explicar até um pouquinho dos comandos, né? Tá, o CD para isso, ls para aquilo, pwd aquilo. Então vou tentando colocar. Então se alguém ainda não conseguiu, pode seguir esse tutorial. No caso aqui eu fiz usando o Ubuntu. Mas tirando a parte inicial dos pré-requisitos, que aí talvez, se não estiver usando Ubuntu ou derivado do Debian, estiver usando o próprio SUSE e Fedora, aí muda um pouquinho a parte de gerenciamento de pacote, mas o restante deve funcionar da mesma forma, tá? Então quem ainda não conseguiu, quem não conseguiu, tentem seguir o vídeo para instalar. Se demorar muito... Como? Enviar o link no chat. Envia sim. O vídeo. Mas se você entrar também lá onde está os vídeos que eu estou postando e clicar no nome lá do canal, ele aparece também esse vídeo, né? Postei aqui, né? Se ainda tiverem dificuldade, aí me avisem e a gente vai tentando contornar isso. Professor? Opa. Quando eu fiz o build do NS, alguns módulos não foram construídos, tipo Bright, Quick e o OpenFlow. Sim. Esses módulos vão ser precisos ou posso ignorar por enquanto? Não, a princípio não, pode ignorar. É porque eles são módulos que são um pouco mais avançados. O OpenFlow, se eu não me engano, ele é para rádio definido por software. Aí que é algo que a gente não vai nem chegar perto disso. Então aqueles módulos são mais opcionais porque eles são casos mais... Assim, o que a gente vai precisar a princípio já está lá. Se não tiver, aí a gente coloca aqui a explicação de qual módulo precisa, tá? Mas também já... Se já conseguiram rodar a primeira parte, fazer a outra parte não vai ser tão complicado não. Instalar um daqueles módulos não vai ser tão complicado não. Tá? Teve alguém que inclusive já instalou o NetAmin, que é a parte de animação, e aí talvez essa a gente precise instalar separado, porque ele usa o Qt, que é a biblioteca de interface gráfica, e nem sempre está instalado já na versão que a gente está usando do Linux, e aí talvez para alguns não tenha instalado, e aí depois a gente configura, mas também não é algo que precisa se preocupar agora não, tá? Eu instalei o módulo Visualizer. Sim. Tá. Eu acho que deve ser. Ele também usa o Qt. Tem vários módulos que podem ser utilizados para visualizar a simulação, né? Tem uns que é específico para ver, por exemplo, a área de cobertura do sinal, tem outros que é para ver o tráfego de pacote indo para um lado e para o outro. Então, dependendo do que eu quero na minha simulação, a gente pode usar uma interface de visualização diferente, né? Tá. Então, assim, do NS, continuem, quem ainda não conseguiu essa semana. E aí eu vou abrir também a tarefa para vocês colocarem lá. E vou botar um exemplo de vou botar algumas perguntas, na verdade. É mais para nem tanto uma cobrança de que se vocês aprenderam a instalar e tudo mais. Eu acredito que se vocês fizerem o passo a passo e rodarem ele, funcionou. É mais que a gente precisa ter, né? Para contabilizar a frequência, poder lançar nota. Então vai ser algo bem simples, né? E aí, como nem todo mundo tinha conseguido instalar ainda, eu nem abri a atividade, tá? Vou abrir essa semana. E aí, essa semana vai ter, para quem ainda não conseguiu finalizar, rodar o NS, continuar, tá? E a outra tarefa que eu passei agora há pouco do estudo do quadro. E aí lá aquela parte do estudo do quadro ICN 2.11 é só estudo mesmo, entrar na internet, pesquisar um pouquinho, ler algumas coisas e escrever um pequeno documento ali com a funcionalidade e os exemplos de utilização, tá? Então isso é o que a gente tem para essa semana.
Eu vou postar a segunda parte do vídeo, né? Então, quem já assistiu a primeira ainda tem uma segunda parte para assistir essa semana ainda, né? Quem não assistiu nem a primeira, aí assista a primeira e a segunda. É importante para a gente avançar, né, nas aulas. E dúvidas, me procurem, anotem para tirar dúvidas na próxima aula síncrona, na semana que vem, ou passem por e-mail mesmo, tá? Alguma questão por hoje? Estamos chegando no nosso horário. E se alguém conseguiu já instalar direitinho NS e fizer rápido essa atividade da pesquisa do quadro do estudo e quiser continuar testando o NS, podem pesquisar um módulo de Wi-Fi. Ele tem um módulo específico para Wi-Fi. Podem tentar rodar algum exemplo lá. O segundo e o segundo, lá naquele site eu tenho um tutorial. O segundo exemplo que ele dá, o primeiro é aquela rede ponta a ponta. O segundo exemplo é uma rede ligada com um switch, né? E o terceiro exemplo, se eu não me engano, já é colocando uma rede Wi-Fi junto. Então vocês podem continuar seguindo ali. Também vai ser bom. Quem já tiver mais avançado, não tem problema, não vai ter problema nenhum. Essa é a ideia. Se vocês conseguirem avançar, melhor ainda, né? Tá, e aí, se alguém quiser colocar alguma coisa, à vontade, senão a gente fica. Eu espero o contato de vocês ou a gente conversa na próxima semana. Então, obrigado aí pela presença de vocês, pela paciência. Qualquer coisa, vão me avisando. Ainda estão aí? Ah, tá, beleza, colocar aqui. Não tenham vergonha de botar o microfone e falar, tá, pessoal? Podem a qualquer momento interromper também. Até mais, pessoal. Então, até a próxima.